Gente, nós estamos falando de empreendedorismo, mas aquele forçado. Muita gente precisou abrir o próprio negócio durante a pandemia porque perdeu o emprego. 25 milhões de brasileiros tiveram que fazer isso nos últimos tempos. E a Páscoa é um desses momentos para se ganhar um pouco mais de dinheiro e empreender. Dá uma olhada. Tem dias que é assim, o trabalho é com a Cecília agarrada na perna da tia. Dona Vera é a avó das crianças, ajuda a cuidar dos netos enquanto as filhas trabalham. Netos, agregados, todos. E hoje tá pouco? Hoje tem pouco. Normalmente tem mais crianças aqui? Sempre, porque é cheio. As irmãs Daniele e Dayana ficaram desempregadas no início da pandemia e a situação financeira apertou. Quando fechou tudo, que salão de festa foi o primeiro que foi afetado na pandemia, foi onde eu realmente não fiquei sem renda nenhuma. Não tínhamos renda de nenhuma forma, meu esposo também trabalhava em loja, a minha irmã perdeu o emprego. Então foi onde a gente decidiu em criar a D5, para poder ter uma renda. Sem muitos recursos para ajudar no sustento da família, elas pegaram um canto de poucos metros quadrados nos fundos da casa da mãe e transformaram em uma microempresa. No ateliê, as irmãs fazem embalagens personalizadas, caixas para ovos de Páscoa, caneca para bolo, azulejo com foto, entre outros itens. A renda da empresa, que nasceu em meio à crise econômica causada pela pandemia, é um complemento para a família e cresce pelo segundo ano consecutivo. Em datas comemorativas como a Páscoa, que se aproxima, o faturamento das irmãs é um dos melhores do ano. A Páscoa para a gente foi um momento assim de que a gente mais teve um pico alto por causa das caixinhas, e daí a gente acabou... a minha irmã e meu cunhado, que faziam a parte de divulgação, acabaram conseguindo um contratinho com uma empresa, e foi onde a gente conseguiu assim crescer bastante, subir bastante ali o rendimento. Um levantamento feito pelo Sebrae mostrou que o ano passado, 265.545 pessoas no Paraná abriram novas micro e pequenas empresas. O número é 15,5% maior em comparação com 2020, quando surgiram os primeiros casos de Covid no Brasil. Há um ano, esta outra Daniele abriu o próprio negócio com o apoio do marido e do ajudante, o filho Pedro. A família vende o Fudge, chocolate artesanal. Fudge é um doce de origem britânica, que o próprio nome dele diz significado erro. E então nós tentamos pegar esse erro e produzir o acerto dele. Então ele é um doce feito com chocolate nobre, que ele é mais macio do que uma barra e uma consistência tipo um brigadeiro, parecido com um brigadeiro. Descobri os Fudges e foram um sucesso de venda em dezembro, por ocasião do Natal. E quando virou o ano, nós resolvemos apostar, já que tinha sido um sucesso, com muitos elogios. E aí abrimos a empresa e começamos a empreender. Empreender para a maioria das pessoas é sair completamente da zona de conforto para entrar em um mundo novo. Dá preocupação, dá aquele friozinho na barriga, mas também traz outros resultados. Eu tive câncer e me fez olhar para a vida de uma outra forma, né? Eu acho que isso é bem natural. E a gente começou a pensar em trabalhar mais junto, mais em casa, para ter esse momento de convívio. Então, empreender para nós é estar também entre família. Antes de botar os planos em prática, a empreendedora buscou uma capacitação profissional, pois estava entrando em um ramo diferente. Começamos a correr com a papelada e eu busquei orientação no Sebrae. Já tinha um histórico, né, de consultorias no Sebrae em outras ocasiões da minha vida, e eu lembrei do Sebrae e fui buscar fazer aquele plano de negócios que eles oferecem de modo gratuito, essa consultoria. E eles são sensacionais, né? Você sai de lá tendo uma noção de negócio. Prepare-se, o mercado não aceita desaforo. Professor Daniel Poit, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Paraná no Ar. Bom dia, Rivaroli. Bom dia a todos os espectadores aí. Uma ótima semana para vocês. Vamos lá. O mercado realmente não aceita desaforo e, como nós temos falado aí semana após semana, é fundamental buscar orientação, e nós vimos aí essa última entrevistada, a Daniele,
que falou que o negócio se viabilizou e ela ganhou confiança na atividade a partir justamente de uma orientação oferecida pelo Sebrae. Nós temos hoje, saíram dados agora, recentes, 25 milhões de brasileiros na informalidade, que foram empreender, mas não oficializaram as empresas, ou seja, oficialmente não tem garantias de nada. É preciso a gente ter essa noção, né, professor? De alguma forma formalizar, né? Perfeitamente. Você tocou num ponto que é fundamental, primeiro para a proteção social dessas pessoas, como você falou, porque aqueles que abrem, por exemplo, uma microempresa individual, conhecida popularmente como MEI, eles pagam apenas uma taxinha de cerca de 60 e poucos reais, que inclui não só todos os impostos da atividade que ele está exercendo, né, o que o torna uma pessoa legal e contribuinte do ponto de vista da sociedade e do governo, como também inclui a sua contribuição do INSS, que garante no futuro uma aposentadoria e no presente um seguro. No caso de um acidente, coisa assim, ele pode pleitear uma remuneração no período de recuperação. Então, até por essas questões, é fundamental que haja legalização. Mas, além disso, para que o negócio cresça e você possa fazer negócio com outras empresas de maior porte, será necessário emitir uma nota fiscal. E esse registro na prefeitura, no caso dos serviços, ou no Estado, no caso de mercadorias, para a emissão de uma nota fiscal, só é possível se a empresa estiver formalizada, ainda que seja uma MEI. Essa formalização especial. Agora, professor, às vezes a gente olha e fala assim, tá, perdi o emprego, fico sem saber para onde correr. Quando eu quero começar a aprender, o senhor já falou muito de ser algo que você goste de fazer. Mas o que mais é relevante nessa hora para dar esse pontapé, professor? Bem, o mais relevante é aquilo que só depende de nós, né? É termos vontade e iniciarmos as coisas, né? O caminho se faz caminhando, então não adianta eu achar que tenho que montar uma estrutura e contratar isso e comprar aquilo. Se você tiver todas essas coisas e não começar, que infelizmente acontece bastante, não vai dar resultado nenhum. Então, pense naquilo que você gosta de fazer, como aquilo pode, aquela tua satisfação em realizar aquelas tarefas, ou fazer, por exemplo, um chocolate, um bolo, ou organizar festas, enfim, cuidar de cabelo, mexer com construção, que as pessoas gostam de coisas diferentes. Costura também, que é uma área em que muita gente tem empreendido. Então, se aquilo é algo que você gosta de fazer, como transformar aquilo, como fazer aquilo, de uma maneira que outras pessoas gostem e sejam atendidas em alguma necessidade a ponto de pagar por aquilo, né? Dessa forma, o que acontece? Você já tem um propósito, alguma coisa que quando você fizer vai dar prazer, que cada cliente, cada pessoa que você atender, que ficar satisfeita, vai te, de certa forma, motivar a fazer ainda mais e fazer ainda melhor. Então, esse é o primeiro passo. Fora isso, tem que ter um pouco de noção, buscar, né, um pouco de noção e conhecimento sobre o que são gestão financeira e como atender bem o cliente, oferecer o seu produto, apresentar o produto, usar as redes sociais e a tecnologia disponível, que muita coisa é possível ser feita sem custos adicionais, também contribui muito para a divulgação, né? E, assim, não tem muito segredo sobre isso, né? Buscar mesmo essas condições para que o negócio prospere. Tudo bem. Professor Daniel Poit, obrigado, bom dia. Bom trabalho, até semana que vem. Valeu. Obrigado.